E a vitória do Flamengo sobre o Vasco ainda continua repercutindo muito por aquele lance do Wesley e do Matheus Gonçalves ali, onde eles ficam dando alguns toques de calcanhar, olhando para um lado, tocando para o outro, e aquilo ali acabou gerando, né, o início de uma confusão no clássico. O Coutinho não gostou, e o Neto falou no seu programa Apito Final da Band sobre esse lance e criticou a atitude do jogador vascaíno, e eu trouxe aqui pra gente conferir, já deixando os créditos. O link do vídeo vai estar aí na descrição. O primeiro clássico dos milhões da temporada. Quase 45 mil torcedores foram ao Maracanã. E no primeiro tempo, só um time jogou. Com muito mais posse de bola, o Flamengo dominou as ações. Aos 27 minutos, Plata foi derrubado por Zuccarello na área. Pênalti, Bruno Henrique bateu e fez. Foi o 9º gol dele diante do Vasco em 14 partidas. Mais um do homem clássico. Em clássico, eu sou um cara iluminado e as oportunidades aparecem. E eu estou ali pronto para fazer o gol. A vantagem poderia ter aumentado ainda na etapa inicial. Varela cruzou, Léo Jardim tentou cortar e Plata tocou de cabeça para a rede. Mas depois da revisão do VAR, Varela foi visto em posição de impedimento no início do lance. No segundo tempo, o Vasco voltou melhor e chutou pela primeira vez ao gol com Tietê. Zuccarello também tentou, mas a chance mais perigosa foi nessa jogada. Puma Rodrigues cruzou e Verratti cabeceou na trave. Segundo tempo com uma atitude muito diferente, que tem que ser Vasco, que tem que encarar um clássico e que tem que ser Vasco sempre. Foi isso que eu falei agora no final do jogo. Atitude que não serviu para mudar o rumo da partida. Wesley poderia ter ampliado, mas foi dos pés de Everton Cebolinha que saiu segundo, batida no ângulo. Já nos acréscimos, Wesley tocou para um lado e olhou para o outro. E o tempo fechou em campo e nas arquibancadas. Vascaínos tentaram invadir o gramado. Cabeça quente, com o quarto confronto sem vencer. E o risco de não se classificar para as semifinais. No final foi... A gente tentou de respeitar o que o jogador dele fez, mas foi parte do jogo. Fez aqui. A gente tem que ter muita autocrítica, muita vergonha para melhorar. Todo mundo sabe dar um passe virando a cara, todo mundo faz uma graça, uma letra. Isso não é de respeitar. É futebol, eu me achei no momento de fazer aquilo e eu fiz. Só que o Coutinho achou que foi de respeito e eu sou fã dele, já viu? Jogou na seleção. Ele tem vários passes virando a cara também e tipo, quando acontece com ele já tá bravo porque perdeu e veio descontar em mim. Só que eu fujo de confusão, cara. Sou tranquilo, desculpa se eu desrespeitei o Vasco, não foi minha intenção. Ele sabe que jovens moleques que gostam que sejam abusados, que sejam ousados, que vão pra cima, mas que não desrespeitem. O Flamengo finalizou a sequência de 3 clássicos sem derrotas. Foram 2 vitórias e 1 empate. E o mais importante, a classificação para as semifinais garantida com uma rodada de antecedência. Invicto desses clássicos que nos dá mais confiança para a sequência do trabalho e para a fase final do Carioca. A fase é tão boa que Felipe Luiz até lembrou de Jorge Jesus. Foi um grande jogo, grande jogo. Foi um jogo com uma vitória com nota artística, como diria o treinador que eu tive. Os jogadores estão com um nível de confiança altíssimo, estão muito bem. Eu tava falando aqui, o Felipe Luiz ele sai de casa, ele vai correndo, né? A verdade é o seguinte, quem não sabe jogar futebol não deveria entrar no Maracanã. Então vocês não podiam jogar com o Rivelino, que é elástico. Não podia jogar com o Adílio, que é caneta. Vocês não podiam jogar com o Andrade. Vocês não podiam jogar com o Roberto Dinamite. Vocês não podiam jogar com o Carlos Alberto Pintinho. Vocês não podiam jogar com o Ligueller, ponta esquerda. Vocês não podiam jogar com o Lico. Vocês não poderiam jogar com o Giovani. Vocês não podiam jogar contra o Romário. Vocês não podiam jogar. Ou seja, é uma vergonha o Vasco querer arranjar uma briga com esse menino Wesley, que por sinal tem que ser convocado para a Copa do Mundo, que hoje é um dos melhores laterais direitos do Brasil, é o Wesley. Parabéns, Wesley, por você ter jogado futebol. Ô Coutinho, você mesmo na zona 14, você não foi pra zona 14 com o Tito, você não vai em zona e você também não joga. E aí você quer ficar bravinho porque aí o Wesley jogou futebol, Rosinei.
Ah, é brincadeira, craque, é brincadeira. Ele não fez nada demais ali, né? Fez uma graça, que é normal do futebol. Ah, Mário Sérgio, que tá no céu, não jogava futebol. Mário Sérgio, o Sócrates, que tava de calcanhar, também não podia jogar futebol. E hoje, vocês... O que ele fez demais ali, Rosinei? Não fez nada demais, craque. Ele fez ali umas graças ali, tocou a bola, virando a cara, e não foi nada demais, assim, pra gerar uma confusão como essa. O Ronaldinho, você que jogou com o Ronaldinho Gaúcho, ele fazia pouco isso, né? Fazia pouco, Quase todos os lances ele fazia isso, então não via problema nenhum, ninguém arrumava confusão. O Wesley também não fez nada demais ali. Deu tapa, olhou. Qual o problema? Qual o problema? Demais. Então quer dizer que você não pode fazer isso, que é o desrespeito ao jogador do Vasco. Você ser ruim. Desrespeito ao Vasco. Tá 10 anos aí nessa desgraça que é uma torcida incrível e que tem um nome maravilhoso. Aí você tem passar uma vergonha dessa, Quesada. Ô, Netão, aí tem uma mensagem subliminar, né? Quando o craque brasileiro... Eu não sei o que é isso, mas esse é subliminar. É uma mensagem que não tá tão na cara, mas se a gente analisar com profundidade, a gente vai interpretar melhor. Quando o craque brasileiro vai para a Europa e lá os caras impedem que ele drible, a gente até entende. Agora, o Coutinho que saiu craque daqui, foi jogar na Europa, volta e reclama de um companheiro que Quantos gols tem o Felipe Coutinho na volta dele? Cara, isso é o fim da picada, realmente. A gente tá no fim do poço. Ô, Godoy, você que foi árbitro, você que sempre foi muito duro, pra mim, você foi um dos maiores árbitros desse país. Foi falta de respeito ou não o que o Wesley fez? Falta de respeito, Dorival Júnior, de você não levar ele pra Copa do Mundo. Falta de respeito é não convocar o Wesley pra seleção brasileira. Falta de respeito com o torcedor do Vasco está cometendo o time do Vasco. Isso sim é Sabe falta de respeito. quantos gols o Felipe Coutinho fez, Godoy? 2. Essa mediocridade de futebol que o Vasco está jogando, isso é falta de respeito. Parabéns ao Léo Ortiz, hein? Que foi lá, ficou na frente do menino e foi macho. Quer dizer, quando o Verrete fizer um gol de bicicleta, então, quando ele der uma caneta, não pode, então. Então, unam essa vontade de agredir o adversário. Joga bola, né? E joguem para vencer e vençam o adversário. É o reflexo da mediocridade técnica do time. Isso daí. E aí tem aí, Marília, sabendo que perdeu o jogo, eles transferem a ruindade deles, a ruindade do treinador, a ruindade dos jogadores, a ruindade de todo mundo, numa coisa normal que é só jogar futebol, Marília Ruiz. Pelo menos é o meu pensamento. Eu vou ficar com o programa do Craque Neto, com as falas de um outro craque, amigo nosso, Lédio Carmona. O grande Lédio Carmona. Grande vascaíno também, acho que talvez o mais técnico comentarista de futebol. O que o Vasco fez em campo ontem foi constrangedor. Não é constrangedor virar o rosto para dar um drible. Constrangedor foi o futebolzinho que o Vasco jogou no primeiro tempo. Constrangedor é as ideias e não ideias do Pedrinho para que o time vai ou não vai fazer. Você não contrata o Carille para jogar igual o Guardiola. Mesmo que você não tenha os jogadores, os técnicos pensam diferente futebol. Acho que a melhor coisa que aconteceu pro Vasco ontem foi a entrevista do Verrete, que foi o melhorzinho. Falta de vergonha. A gente precisa ter autocrítica e fazer o Vasco jogar mais do que está jogando. É isso que o Vasco precisa fazer, porque me parece que o Vasco, o único carioca que não está no Super Mundial, de novo vai entrar no Campeonato Brasileiro, se classificando ou não se classificando para a final do Campeonato Carioca, para lutar contra alguma coisa ou tentar uma vaga em Sul-Americana. E o Vasco está há muito tempo nessa. O Vasco há muito tempo deixa de ser o Vasco, né? Diga-se de passagem, o Vasco é um time monstruoso na sua categoria, na sua visão. O Flamengo é um time que vai buscar o título, vai buscar os títulos, diga-se de passagem. E o Felipe Luiz está demonstrando um treinador incrível. É o Luciano Dias, direto... Bom, tá aí. Quem diria, acho que eu vou concordar com o Neto, né? Quem diria que esse dia chegaria. Mas ele foi coerente. Então, quando há coerência, não tem por que a gente discordar. Eu falo aqui como torcedora do Flamengo. E se algum dia isso acontecer, que os jogadores do Flamengo fizerem o que os jogadores do Vasco fizeram, eu vou vir aqui e vou discordar também. Cara, a graça do nosso futebol, que estão tentando acabar com isso, é justamente esse futebol arte que tá na veia do sangue brasileiro, sabe? E aí os jogadores vão pra Europa e lá isso é tirado do jogador, a verdade é essa. E ontem eu vi um compilado de lances do Coutinho fazendo isso na Europa. No Bayern de Munique, no Barcelona, ele olhando para um lado, tocando para outro, dando lençol. Por quê? Quem sabe faz. Quem não sabe vai ficar chorando e reclamando. Então, mas eu vejo alguns torcedores falando, mas só faz isso quando o time tá ganhando. E daí, qual que é o problema? Pode fazer com o time perdendo também. Inclusive,
Tem um lance do... eu vi ontem, do Payet. O Payet fez isso contra o Palmeiras. O Vasco estava perdendo. E ele faz isso. Ele olha para um lado e toca para o outro. Ali é um momento do jogador. Ele quer mostrar ali a sua qualidade. E não importa. Agora, se os jogadores adversários não querem isso, é só não deixar as coisas acontecer. Eu acho que o Vasco tem que estar muito mais preocupado em jogar, em tentar vencer. Nos últimos 30 jogos contra o Flamengo, o Vasco só tem 2 vitórias. Nos últimos 10 jogos, eu acho que o Vasco não tem nenhuma vitória. Então, assim, pra mim, é o maior clássico do Rio de Janeiro. Mas hoje, o momento que o Vasco vive, e ainda a gente vê, por vezes, uma soberba por parte do torcedor vascaíno. Quando chegou a 777, urubu otário, o 77 tem dinheiro pra... Entendeu? Ao invés de deixar as coisas acontecerem primeiro, agora 77 não tá nem mais lá no Vasco. Deu errado. Aí agora estão aí implorando pra alguém vir e adquirir a SAF do Vasco. Então, os torcedores e os jogadores precisam entender isso, que o Vasco precisa começar a fazer a sua parte primeiro. Para mim, é um dos grandes times do futebol brasileiro, na minha opinião. Só que hoje vive um momento horroroso e tem que reconhecer isso. E aí, acho que os jogadores do Vasco, numa tentativa ali, muito parecido com o que fizeram os jogadores do Botafogo, quando as coisas não estão acontecendo dentro de campo, aí quer mostrar pro torcedor, a gente defende essa camisa. Aí, tá vendo aqui, a gente tá brigando. E não é isso que vai mostrar pro torcedor que você defende a camisa, que vai mostrar pro torcedor é você jogando. É você, minimamente, por mais que tecnicamente você seja abaixo do adversário, mas mostrar vontade. O que foi aquele primeiro tempo, pelo amor de Deus, foi um primeiro tempo, assim, horroroso. Até pro Vasco, o que foi feito naquele primeiro tempo. Até para as condições atuais do Vasco. Parecia jogo treino do Flamengo. Então, assim, e falo e repito aqui, se amanhã ou depois acontecer isso, de algum jogador adversário, dar toque, olhar pro lado, der uma caneta no jogador do Flamengo e eles arrumarem briga, os jogadores do Flamengo arrumar briga, eu vou vir aqui e vou falar. E vou falar, porque essa é a minha opinião. Tá errado. Se não quer que o adversário faça isso, não dê condições pro adversário fazer. E pronto. É isso. Essa é a minha opinião, quero saber a sua. Deixa aí nos comentários. Quero agradecer a você que me ajudou aqui a bater a meta de 1.500 inscritos no canal. Vamos completar essa semana 1 mês de canal. Então, já quero deixar aqui a minha gratidão para vocês. Em 1 mês já estou com o canal monetizado, com 1.500 inscritos aqui no canal. Nunca que eu imaginava disso acontecer assim tão rápido. E isso só tá acontecendo graças a vocês. Agora vamos pra meta nova aí de 2.000 inscritos aqui no canal. E assim como vocês me ajudaram a bater essa meta de 1.500, agora eu conto com vocês para me ajudar a bater essa meta de 2.000 inscritos. Se você já é inscrito, você pode me ajudar deixando o like. Porque com o like, o YouTube recomenda o meu canal e os meus vídeos para pessoas que ainda não é inscrito aqui. E para você que não é inscrito e tá aqui, é você se inscrevendo. Me ajude a bater essa meta aí de 2.000 inscritos o mais rápido possível. Conto com vocês. Tamo junto. Isso aqui é Flamengo. Até o próximo vídeo. Valeu!